queridos, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, além das páginas. Vamos para uma nova jornada. Hoje vamos começar a leitura deste livro de Sêneca sobre a brevidade da vida. Vou falar um pouquinho deste livro, bem interessante. Ele é um dos tratados filosóficos mais conhecidos de Sêneca, um renomado filósofo estoico romano. O livro, escrito como uma carta endereçada a Paulino, explora a natureza do tempo e como as pessoas o utilizam. Nós vamos falar dos principais temas do livro, que são a ilusão do tempo, a importância da sabedoria, o desperdício do tempo, o valor do presente, a reflexão sobre a morte. E esse livro ele continua sendo relevante hoje, pois aborda questões universais sobre o uso do tempo, a busca pelo significado e a importância de viver uma vida focada em valores essenciais. As lições de Sêneca são atemporais, oferece insights valiosos para qualquer pessoa interessada em filosofia, autoconhecimento e na melhoria da qualidade da nossa vida. O estilo de escrita de Sêneca é acessível e direto, tornando suas ideias fáceis de compreender e aplicar na vida cotidiana. Este livro é um lembrete poderoso de que, ao nos dedicarmos ao que realmente importa, podemos transformar a aparente brevidade da vida em uma existência plena e gratificante. Vamos lá comigo? A Paulino. A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malignidade da natureza, porque somos gerados para uma curta existência, porque esse espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz, tão rápido, que, com exceção de bem poucos, os demais, a vida, os deixa exatamente nos preparativos para a vida. E não é, conforme opinam, só a massa de insensatos que deplorou esse mal comum. Esse sentimento provocou queixas também de homens ilustres. Daí aquela conhecida frase do maior dos médicos: a vida é breve, a arte é longa. Daí também o questionamento de Aristóteles, nada conveniente para um homem sábio, quando protesta contra a natureza pelo fato de ela ter concedido aos animais uma vida tão longa que eles podem durar 5 ou 10 gerações, e ao homem, criado para tantas e importantes realizações, ter estabelecido um limite tão inferior. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é despendida em nada de bom, somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para o mal detentor, são dissipados no instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião, crescem pelo uso que se faz deles. Assim também a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. Por que nos queixamos da natureza? Ela se revelou benigna. A vida será longa se souberes utilizá-la. No entanto, um é dominado por avareza insaciável, outro por um empenho laborioso em tarefas inúteis. Um vive impregnado de vinho, outro se entorpece na preguiça. Esse se vê esgotado por uma ambição sempre dependente de julgamentos alheios. Aquele, um desejo irrefreável de comerciar o conduz por todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. A cobiça de feitos militares atormenta alguns, sempre empenhados em levar perigo a outros ou inquietos pelo próprio. Há os que, por voluntária servidão,
se consomem na veneração ingrata de seus superiores. Muitos se detiveram na busca da sorte alheia ou na lamentação da sua. A grande maioria, que nada persegue ao certo, foi lançada a novos projetos por sua frivolidade volúvel, inconstante e descontente consigo mesma. A alguns não agrada nenhuma meta para a qual possam direcionar seu percurso, mas o destino surpreende entorpecidos e bocejantes, de tal modo que eu não duvidaria ser verdadeiro o que no maior dos poetas vem afirmado à maneira de um oráculo. É diminuta a parte da vida que vivemos. Realmente, todo o período restante não é vida, e sim tempo. Por todo lado, suas imperfeições os encalçam e circundam e não permitem que se reergam ou que levantem os olhos para discernir a verdade, mas os retêm submersos e fixados nos desejos. Nunca lhes é possível voltar-se para si mesmos. Se alguma vez lhe advém casualmente algum repouso, agitam-se, tal como em alto mar, onde mesmo depois dos ventos subsiste a turbulência e jamais se veem desocupados de seus desejos. Achas que eu falo desses cujos males são incontestáveis? Olha para aqueles cuja felicidade todos acorrem. São sufocados pelos próprios bens. Para quantos as riquezas são opressivas, quanto a eloquência de muitos e um encargo cotidiano de dar prova de seu engenho fazem verter sangue, quantos empalidecem por seus prazeres contínuos, a quantos não deixou nenhuma liberdade o bando de clientes que os rodeia. Enfim, percorre todos esses, desde os mais humildes até os mais elevados. Este invoca um defensor, aquele que lhe presta assistência. Um está em perigo, outro defende, um outro julga. Ninguém reivindica ter a posse de si mesmo. Um se consome por causa do outro. Informa-te sobre esses cujos nomes se conservam na memória. Verás que eles são reconhecíveis pelas seguintes características. Aquele é ligado a Cicrano, este outro a Beltrano. Ninguém pertence a si próprio. Então, é uma insensatez completa a indignação de alguns. Eles se queixam do menosprezo dos que lhes são superiores, porque não tiveram tempo para eles quando desejavam encontrá-los. Ousa queixar-se da soberba do outro, além alguém, ousa queixar-se da soberba do outro, alguém que para si mesmo nunca tem tempo. Aquele, porém, mesmo com expressão insolente, olhou para ti, quem quer que sejas, ouviu tuas palavras, admitiu-se ao teu lado. Tu jamais te dignaste a te observar e a te ouvir. Assim, não há razão para que censures em alguém essas obrigações, posto que, na verdade, sempre que tu as cumprias, não é que desejavas estar com a outra pessoa, mas não podias estar consigo mesmo. Uau! É possível que todos os talentos que alguma vez brilharam nisto concordem unânimes. Nunca ficarão estupefatos o bastante diante dessa turvação das mentes humanas. Não tolero que suas prioridades sejam ocupadas por ninguém, e se há uma pequena disputa sobre a medida de seus limites, recorrem a pedras e armas. Já em suas vidas, consentem que outros se instalem e até mesmo introduzem eles próprios os que vão ser os possessores dela. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro. Já a sua vida, quanto cada um a distribui entre muitos, são mesquinhos na retenção do patrimônio, mas, tão logo se trate de gastar tempo, são extremamente pródigos com a única coisa em relação à qual a avareza é honrosa. Eu gostaria de abordar uma pessoa dentre as mais idosas da seguinte maneira. Vemos que tu chegaste a um estágio avançado da vida humana. Pesam-te nas costas 100 anos ou mais. Vamos,
Faz o cômputo de sua existência. Calcula quanto desse tempo um credor, quanto um amante, quanto um rei, quanto um cliente te subtraiu, quanto uma desavença conjugal, quanto o castigo dos escravos, quanto o obrigatório ir e vir pela cidade. Acrescenta as doenças que nos causamos por nós mesmos, acrescenta também o tempo que se perdeu sem uso. Verás que tu tens bem menos anos do que eras. Repassa na memória, sempre que estiveste seguro de uma decisão tua, quão poucos dias decorreram tal como havias planejado, em que momento estivesse disponível para ti, quando tua face manteve expressão normal, quando tua alma se manteve impassível, que a obra realizasse em uma vida tão longa. Quantas pessoas saquearam sua vida sem que tu percebestes o que perdias, quando te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma cupidez voraz, uma conversa fútil, quão pouco te foi deixado do que era teu. Compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Qual é então a causa disso? Viveis como sempre havereis de viver. Nunca vos ocorreu vossa fragilidade. Não observais quanto tempo já transcorreu. Desperdiçais como se de uma fonte plena e abundante, quando, nesse ínterim, exatamente aquele dia que é doado a uma pessoa ou a uma tarefa, talvez seja o último. Tendes medo de tudo como mortais, desejais tudo como imortais. Tu vais ouvir muitos dizendo assim: a partir dos 50 anos vou me retirar. Aos 60 me liberarei de minhas obrigações. E quem tomas como fiador de uma vida tão longa? Quem irá aceitar que as coisas se passem tal como dispões? Não te envergonha reservar para ti essas sobras de vida e destinar ao aprimoramento da alma apenas esse tempo que não poderias empregar em mais nada? Quanto é tardio começar a viver só quando é hora de terminar. Que estúpido esquecimento da condição mortal adiar para os 50 e os 60 anos as decisões sensatas e então querer começar a vida num ponto até o qual poucos chegaram. De homens, os mais poderosos e elevados a uma alta posição, verás escaparem palavras pelas quais desejam e louvam o tempo disponível para si mesmos e o preferem a todos os demais bens. Por vezes desejam descer daquele fausto, desde que se possa fazer em segurança. De fato, mesmo que nada ataque ou abale, a fortuna por si mesma desmorona sobre si. O divino Augusto, que os deuses elevaram mais do que a nenhum outro, não deixou de solicitar repouso para si e de pedir afastamento da administração pública. Toda a conversa sua sempre esteve voltada para este ponto, que ele esperava retirar-se. Porém, ele se distraía de suas fadigas com este doce consolo, mesmo que falso, o de que um dia haveria de viver para si. Em uma carta enviada ao Senado, na qual prometera que seu repouso não estaria livre de uma função dignitária, nem seria discrepante de sua glória anterior, encontrei as seguintes palavras: mas isso pode ser mais ilusoriamente prometido do que realizado. No entanto, posto que a alegria real ainda demora, o desejo de um momento por mim tão almejado levou-me a experimentar de antemão algo desse prazer, pelo deleite de expressá-lo em palavras. O ócio pareceu-lhe um bem tão grande que ele o tomou antecipadamente em pensamento, posto que pelo usufruto não podia. Ele que via todas as coisas subordinadas exclusivamente a si, ele que ditava a sorte de homens e nações, com toda alegria imaginava aquele dia em que haveria de despojar-se de sua grandeza. Ele havia experimentado quanto suor produziam aqueles bens que brilhavam por todo o mundo, quantas preocupações encobriam. Levado a combater primeiro contra seus concidadãos, depois contra seus colegas, por fim contra parentes,
espalhou sangue por mar e por terra. Depois de ter circulado em guerra pelas províncias de Macedônia, Sicília, Egito, Síria, Ásia Menor e por quase todas as regiões do império, ele direcionou para guerras externas os exércitos cansados do morticínio entre romanos. Enquanto pacifica os Alpes e doma inimigos que vieram a se integrar à plena paz imperial, enquanto estende as fronteiras além do Reno, do Eufrates e do Danúbio, na própria Roma, afiavam-se contra ele as espadas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de outros. Não havia ainda escapado das insídias desses opositores quando sua filha e tantos jovens nobres, entregues ao adultério como que a uma prática devocional, aterrorizavam sua idade já avançada e ainda Iulo e de novo uma mulher em temível união com o Antônio. Mal havia extirpado essas úlceras junto com os próprios membros, outras brotavam por baixo. Tal como em um corpo com excesso de sangue, sofria-se sempre uma hemorragia em alguma parte. Assim, ele ansiava por retiro, em cuja esperança e projeção se acalmavam seus sofrimentos. Esse era o voto daquele que podia satisfazer todos os votos. Marco Cícero, fustigado entre Catilinas e Clódios de um lado e Pompeus e Crassus de outro, aqueles inimigos declarados, estes amigos duvidosos, enquanto balança a deriva com a República e tenta detê-la em seu naufrágio, para no fim ser tragado com ela, nem tranquilo na prosperidade, nem capaz de tolerar as adversidades, quantas vezes não abomina até aquele seu consulado, louvado por ele não sem motivo, mas sem limites. Que palavras lamentáveis ele exprime em uma epístola a Ático, depois de já derrotado Pompeu, o pai, quando então o filho procurava recompor na Espanha suas forças dispersas. Queres saber, diz ele, o que eu faço aqui? Permaneço semilivre em minha vila de Túsculo. Outras palavras acrescenta, com as quais deplora a época anterior, queixa-se da presente e desespera da que virá. Cícero se diz semilivre, mas, por Deus, nunca um sábio recorrerá a um termo tão humilhante. Nunca será semilivre uma pessoa de liberdade íntegra e sólida, independente, de pleno direito e mais elevada que as outras. Ora, o que pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Lívio Druso, homem atuante e enérgico, depois de fazer aprovar leis revolucionárias maléficas como a dos Gracos, sob apoio maciço de enorme grupo vindo de toda a Itália, sem ver claramente uma saída para sua política, que nem podia fazer avançar, nem, uma vez iniciada, era livre para abandonar, segundo se conta, execrava sua vida desde o início agitada, dizendo que só a ele nunca havia acontecido de ter alguns dias de descanso, nem mesmo quando rapaz. De fato, ainda adolescente e vestindo a pretexta, ousava fazer recomendações sobre réus diante dos juízes e exercer sua influência no fórum, de modo realmente tão eficaz que há notícia de ele ter ganhado algumas causas. Onde não iria dar tão prematura ambição? Era possível saber que essa audácia tão precoce resultaria em um mal enorme, fosse privado ou público. Assim, tarde ele se queixava de nunca ter tido férias, sendo desde rapaz sedicioso e molesto no fórum. Discute-se se ele causou a própria morte. De fato, sucumbiu depois de repentinamente sofrer um ferimento na virilha. Se duvidavam alguns de ter sido voluntária sua morte, ninguém de ter sido oportuna. Seria supérfluo mencionar muitas pessoas que, apesar de para os outros parecerem felicíssimas, deram contra si testemunho exato ao odiar toda atividade que empreenderam em seus anos.
Mas, com tais lamentos, não modificaram nem os outros, nem a si próprios, pois seus sentimentos retornam ao padrão habitual logo depois de descarregados pelas palavras. Mas por Deus, vossa vida, ainda que se estenda por mais de 1000 anos, estará confinada em um período muito estreito. Já os vícios não deixarão de devorar época alguma. De fato, é forçoso que logo vos escape esse espaço de tempo que é dilatado por via da razão, ainda que por natureza ele corra. Realmente, não podeis apanhar, nem reter ou retardar a mais veloz de todas as coisas. Contudo, permitis que ela se vá como algo supérfluo e renovável. Ora, à frente de todos, coloco aqueles que não têm tempo para nada, exceto para o vinho e os prazeres, pois ninguém tem ocupação mais torpe. Outros, mesmo quando dominados por uma imagem vã de glória, ao menos se equivocam faustosamente. Ainda que me enumere homens avarentos ou iracundos, ou os que se obstinam em ódios injustos ou em guerras, todos esses erram com bastante virilidade. É desonrosa a degradação dos que se devotam ao ventre e aos prazeres. Examina o tempo total dessas pessoas. Olha quanto dele empregam em fazer cálculos, quanto em armar ciladas, quanto em recear, quanto em adular, quanto em ser aduladas, quanto as ocupam os processos judiciais, seus e dos outros, quantos jantares, que já se incluem entre seus deveres. Verás como nem seus males, nem seus bens não lhe permitem tempo nem de respirar. Enfim, é consenso que nenhuma atividade pode ser bem exercida por um homem ocupado, nem eloquência, nem estudos liberais, dado que seu espírito sobrecarregado não absorve nada de modo mais profundo, mas rejeita tudo como se lhe tivesse sido imposto. Nada é menos peculiar do homem ocupado do que viver. Não há coisa mais difícil de saber do que viver. São comuns e numerosos os que professam outros conhecimentos, alguns dos quais até mesmo crianças parecem ter tão perfeitamente aprendido que também podem ensinar. É preciso, durante toda a vida, aprender a viver, e o que talvez cause maior admiração, é preciso, durante toda a vida, aprender a morrer. Muitos homens, dos mais importantes, tendo se desvencilhado de todos os seus entraves, posto que haviam renunciado a riquezas, cargos, prazeres, até o fim de seus dias, trataram apenas disto, de saber viver. E, no entanto, muitos deles deixaram a vida depois de confessar que ainda não tinham tal conhecimento, de modo que menos ainda o têm esses outros que mencionei. Acredita-me, é próprio de um grande homem, daquele que está acima dos erros humanos, não permitir que tomem nada de seu tempo, e é por isso que a vida dele é muito longa, porque todo o tempo que lhe esteve disponível foi inteiramente reservado para si. Dele, nada ficou sem uso e ocioso, nada esteve na dependência de outra pessoa, pois ele não encontrou nada que fosse digno de permutar por seu tempo, sendo dele um guardião bastante parcimonioso. Assim, o tempo foi para ele suficiente, mas é forçoso que tenha faltado para aqueles de cuja vida muito foi levado por uma multidão. Nem é o caso de pensares que eles, por vezes, não se dão conta de seu dano. Certamente ouvirás muitos desses que suportam o peso de uma grande prosperidade, vez por outra exclamarem, no meio de um bando de clientes, ou de ações processuais, ou de outras honrosas misérias: não tenho o direito de viver. Como poderias tê-lo? Todos aqueles que te invocam para si furtam-te de ti. Aquele réu, quantos dias teus auferiu? Quantos aquele candidato? Quantos aquela velha, cansada de enterrar seus herdeiros? Quantos aqueles que se fingem de doente para atiçar a cobiça dos que captam testamentos? Quantos aquele amigo poderoso que vos tem com vistas não à amizade, mas a seu séquito? Repito,
faz o balanço e confere os dias de tua vida. Verás que te sobraram bem poucos e residuais. Há quem, depois de obter a magistratura que cobiçara, anseia por deixá-la logo, dizendo: quando é que vai acabar esse ano? Outro patrocina os espetáculos públicos que ele muito apreciou lhe terem sido sorteados e então indaga: quando me livrarei disso? Aquele outro é um advogado disputado por todo o fórum e o faz lotar com grande multidão para além de onde pode ser escutado. Quando, diz ele, é que virá o período de recesso? Cada um apressa sua vida e sofre a ânsia de seu futuro e o tédio do presente. Mas aquele que emprega todo o tempo em seu proveito, que dispõe cada dia como se fosse o último, nem anseia pelo dia seguinte, nem o teme. De fato, que o novo deleite já poderia trazer uma hora qualquer, tudo lhe é conhecido, tudo foi por ele experimentado até a saciedade. Do restante, a fortuna disponha como quiser. A vida dele já está em segurança. É possível acrescentar-lhe algo, mas nada subtrair, e acrescentar-lhe, assim como a quem já está saciado e cheio, o alimento que ele pega sem desejar. Então, não há motivo para pensares que alguém viveu longamente só por causa dos cabelos brancos ou das rugas. Ele não viveu longo tempo, mas existiu longo tempo. É como se pensasses que navegou muito, que em uma terrível tempestade surpreendera na saída do porto, impelindo-o para um lado e outro sob ventos furiosos de diversas direções, e fazendo-o deslocar-se em círculo pelos mesmos lugares. Ele não navegou muito, mas foi fustigado. Fico sempre admirado quando vejo alguns solicitar no tempo de outros e estes, aos quais se solicitou, o concederem muito facilmente. Ambos levam em conta aquilo para o que se solicitou o tempo, mas nenhum dos dois o próprio tempo. É como se fosse nada o que se solicita, nada o que se concede. Joga-se com a coisa mais preciosa que existe. Engana-os, porém, o fato de tratar-se de algo incorpóreo, o fato de não ser aparente aos olhos, sendo-lhe por isso atribuído muito pouco valor, ou mesmo valor quase nulo. As pessoas recebem com muito prazer pensões e auxílios, e nisso colocam seu empenho, atenção ou cuidados. Ninguém valoriza o tempo. Usam-no com toda displicência, como se nada valesse. Mas verás essas mesmas pessoas, quando doentes, tocar os joelhos dos médicos se delas estivesse aproximando um risco iminente de morte, ou dispostas a despender todo o seu patrimônio para preservar sua vida, se temem uma pena capital. Tamanha é a discrepância de seus estados psíquicos. Mas se fosse possível expor a cada um, do mesmo modo que a soma de seus anos passados, igualmente a de seus anos futuros, como ficariam alarmados de ver que lhes teriam restado poucos? Como os poupariam? Ora, é fácil gerir aquilo que, apesar de exíguo, é certo. Com mais cuidado se deve conservar o que não se sabe quando irá faltar. Porém, não há razão para pensar que eles ignoram quão precioso é o tempo. Costumam dizer àqueles que mais amam que estariam dispostos a lhes dar uma parte de seus anos. Eles dão sem o perceber. Dão, contudo, de modo que subtraem de si sem haver incremento para aqueles. Mas o próprio fato dessa subtração ignoram. Por isso lhes é tolerável o dano de um prejuízo inaparente. Ninguém vai restituir os teus anos. Ninguém vai devolver-te de novo a ti mesmo. A vida segue a trajetória que iniciou e não retrocede ou detém seu curso. Não fará tumulto nem advertirá sobre sua velocidade. Deslizará em silêncio. Ela não se prolongará por ordem de um rei, nem pelo favor do povo.
transcorrerá do modo como foi determinada desde seu primeiro dia. Não sofrerá nenhum desvio, nenhum retardo. O que irá acontecer? Tu estás ocupado, a vida se apressa. Nesse íntere, a morte irá chegar, para a qual, querendo ou não, terás de ter tempo. Pode haver algo mais insensato do que o pensamento de algumas pessoas? Digo aquelas que se jactam de sua prudência. Estão empenhadamente ocupadas para que possam viver melhor. Planificam sua vida com dispêndio de vida. Dispõem seus planos num longo prazo. Ora, mas a maior perda da vida é a protelação. Esta nos arranca um dia após o outro, rouba-nos o presente enquanto promete o futuro. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que está nas tuas. Para onde olhas? Para onde te projetas? Tudo o que há de vir repousa na incerteza. Vive de imediato. Proclama-nos o maior dos poetas, cantando essa fórmula salutar, como que inspirado por lábios divinos. Para os tristes mortais, os melhores dias da vida são sempre os que fogem primeiro. Virgílio, Geórgicas 3, 66, 7. Por que tardas, diz ele? Por que ficas parado? Se não o utilizas, ele escapa. E mesmo que o utilizes, ele escapará. Assim, deve-se velozmente lutar contra a rapidez do tempo disponível para nós. E como que beber logo de uma rápida torrente que não há de fluir para sempre. Isso também diz o poeta a perfeição para censurar uma indecisão infinita, pois diz não as melhores épocas, e sim os melhores dias. Por que é que, segura e indolente, em meio a tão intensa fuga do tempo, estendes em uma longa série os teus meses e anos, de modo que bem pareceu a tua avidez? Ele te fala do dia e exatamente desde que está em fuga. Há então alguma dúvida de que os melhores dias são os primeiros a fugir para os tristes mortais, isto é, para os ocupados? Seus espíritos, ainda pueris, são oprimidos pela velhice, a qual eles chegam os desavisados e indefesos. De nada se precaveram, caíram nela de súbito e desprevenidos, sem terem percebido que diariamente ela se aproximava. Assim como uma conversa, uma leitura, uma reflexão mais profunda distrai os que estão em viagem e eles se dão conta de que chegaram antes de ter notado que se aproximavam, assim também este trajeto de nossa vida, contínuo e tão rápido que percorremos com o mesmo passo, em vigília ou dormindo, não é aparente para as pessoas ocupadas, exceto no fim. E assim vamos finalizando um pouco da carta a Paulino e em breve voltaremos com o restante. Belíssimas reflexões para vocês, para nós, sobre a questão do tempo e como estamos despendendo esse tempo, né, a nosso favor ou não. Acho que esse trecho do livro já trouxe várias e poderosas reflexões para nós. Obrigada por estar aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com aqueles a quem amamos, para que juntos a gente possa ter conversas agradáveis sobre este livro e este tema muito importante e interessante. Estou deixando também aqui na descrição do vídeo o link para a aquisição do livro, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo e até breve.